Nós estamos com o Dr. Patrício Almeida, doutor em biologia, especialista em doenças transmissíveis. Doutor, por favor, o senhor pode especificar a especialidade do senhor, como o senhor estava passando para a gente há pouco? Sim, eu sou epidemiologista de especialização e sou doutor na área de biologia de agentes infecciosos e parasitários, tá? Sim. E, claro, o senhor tem estudado, o senhor tem visto, né, o coronavírus, tem estudado a fundo essa questão desse vírus que é o novo coronavírus. Quando eu falo novo coronavírus, é porque o coronavírus ele já existia, pelo que a gente tem informações, né, já existia o coronavírus, por isso o novo coronavírus que tem o nome de Covid-19. Agora, dentro da especialidade do senhor, doutor, por favor, resuma para a gente, de uma forma que todos nós possamos entender, o que é exatamente o Covid-19. Vamos lá. Na verdade, o vírus é conhecido com o nome dele, o agente etiológico é conhecido como SARS-CoV-2. Esse é o vírus, tá? SARS-CoV-2. Ele causa uma doença. A doença é conhecida como Covid-19, tá? A doença é conhecida como Covid-19. Por que Covid-19? A gente sabe que o coronavírus é porque ele tem uma estrutura, uma cápsula proteica, onde vão ter proteínas. E essas proteínas, a estrutura que a gente chama de espículas, são como se fossem hastes, né, onde ele vai ligar a célula, tá? Essas espículas lembram pra gente como se fosse uma coroa. Então deram o nome de coronavírus, tá? Esse vírus em questão apresenta várias proteínas na sua superfície e ele tem uma cápsula proteica. É bom lembrar aquela aula de biologia lá atrás. Os vírus são parasitas obrigatórios intracelulares, ou seja, só vive dentro da célula. Tá? Tradução. Se esse vírus só vive dentro da célula, ele vai precisar do aparelho, né, do aparato celular para poder se reproduzir. Esse vírus em questão, o SARS-CoV-2, ele foi identificado na cidade de Wuhan primeiro, né? Aí se criou aquela discussão que até hoje ainda tem que se definir. De onde veio a entrada desse vírus? Uma das especulações que foi criada, que foi um consumo, na verdade, de alguns morcegos, né, que foi colocado naquela época lá, que havia sido feito dentro de uma feira, né, onde existia o consumo desses tipos de materiais, desses tipos de alimentos em questão. É um hábito cultural chinês, né, desse tipo de alimentos. Tradução, a gente teve depois com isso um grande incremento de casos, né, se iniciou um surto primeiro na cidade de Wuhan, foi tentado se fazer uma barreira sanitária dentro da cidade, e o número de incremento de casos veio crescendo de forma vertiginosa. Como a gente vive hoje numa situação que o mundo é global, resultado, as pessoas acabaram por visitar a China e acabaram por trazer esse vírus para outros continentes. E aí a gente está vendo o desenrolar de hoje, né? O Brasil, por exemplo, tomou contato com um vírus especial que veio por características genéticas da Europa, tá? E a gente sabe que esse vírus apresenta pelo menos 16 subtipos, ou seja, 16 cepas, tá? Conhecidas, ok? Dessas cepas em especial, a gente sabe também que elas sofrem mutações frequentes. O que é isso? A cada 30 dias o vírus acaba alterando características dele, então intimamente relacionado a sinais e sintomas. Ok? Agora, doutor, isso significa que o vírus ele se adapta ao clima e se adapta à pessoa, é isso? Os vírus, na verdade, têm uma alta capacidade de adaptação. Esse vírus em especial, ele sofre mutações a cada 30 dias e a gente tem percebido mudanças de sinais e sintomas. De início, a gente percebia aquela situação da faringite, não é isso? Aquela incômodo na garganta, nas narinas. Alguns pacientes hoje referem à perda do paladar, a perda, na verdade, do olfato, aquelas otites que o pessoal comum que sentia aquela dor no ouvido, a urticária, aquelas irritações na pele e às vezes na região do tórax. Pacientes referindo hoje já dor abdominal e diarreia, tá? Então, assim, de acordo com a variação que a gente sabe que é climática e de acordo com a variação do ambiente que a gente vive, quando a gente fala de ambiente, a gente fala do corpo humano também, ou seja, do hospedeiro, aquele que vai albergar o vírus, ele vai tender a se adaptar às características do hospedeiro. A tendência, qualquer, na verdade, o ser vivo tem essa característica, mas o ser molecular tenta procurar células para poder se reproduzir. Os vírus são seres moleculares, eles não são seres vivos, tá? Só para lembrar, ok? Então, a tendência natural é que esse vírus acaba se adaptando, ele é um vírus com uma boa capacidade de adaptação. Foi feito um trabalho, por exemplo, lá em especial no Japão, e foi avaliado lá a capacidade desse vírus, por exemplo, se propagar em ambientes com menor temperatura e maior temperatura. Ele conseguiu ser
ficar no ambiente em menos 2 graus Celsius, tá dando para entender? E ele conseguiu suportar temperaturas de até 46 graus Celsius, por exemplo, numa sauna, tá? Ele continuou presente ali, algumas pessoas foram infectadas. A gente percebe isso, por exemplo, na África, a gente pode perceber isso no Amazonas, né? A boa capacidade desse vírus se adaptar às questões de ordem climáticas e às características do hospedeiro, tá? Sim. Agora, a gente pode ver, né, informações que existem pessoas tidas como assintomáticas, é isso mesmo, né? Que são aquelas pessoas que não sentem nada em relação ao vírus. Eu queria que o senhor me respondesse o porquê que essas pessoas são assintomáticas e se tem alguma coisa a ver com a imunidade da pessoa, a imunidade da própria pessoa, e se essa imunidade também ela se associa ao medo e ao pânico que muitas das vezes muitas pessoas passam a ter por fake news, notícias falsas que infelizmente circulam na internet. Vamos lá. É importante perceber que a maioria, na verdade, dos casos, é bom entender o seguinte, que esse vírus especial, ele não é ele é um vírus com baixa letalidade. O que é isso? Ele mata o número das pessoas que são acometidas, uma minoria vai evoluir a óbito, tá? Mas ele tem uma alta infectividade, ou seja, uma alta capacidade de atacar o organismo. Ele produz gotículas que vão ter até um peso um pouquinho maior do que alguns outros vírus que produzem aerossóis, a exemplo do sarampo. Ou seja, ele é um vírus que tende a tomar contato com outro indivíduo por meio de gotículas, de saliva em especial. Como a gente sabe que a nossa região tem muitas rajadas de vento, a gente tem feito uma recomendação, que é manter uma distância mínima de 1,5 m a 2. Não é isso que vocês têm recebido sempre com frequência? Isso. Aí é interessante perceber que quando a gente fala de transmissibilidade do vírus em especial, esses fatores em características do vírus fazem toda a diferença para a disseminação dessa doença. Tá? Patrício, 85% pelos estudos que já foram desenvolvidos epidemiológicos mostram que não vão ter sinais e sintomas. Isso tem a ver diretamente com as características do hospedeiro, ou seja, ele tem uma imunidade que é competente, responde à infecção. Tá dando para entender? Tradução, muito bem. Não confundir o que é infecção com doença. Infecção, a gente tem que lembrar que é uma invasão, correto? Doença é essa quebra de equilíbrio entre o invasor e o hospedeiro. Tá dando para entender? Tô entendendo. Então, assim, a maioria pode responder à infecção neutralizando o agente imediatamente. Eles são conhecidos por nós como elos epidemiológicos. Alguns podem conviver com o vírus, tá? Mas qual é o grande problema deles? Eles podem servir de possíveis veículos. A gente sabe que hoje, pelos estudos que mostraram, que essas pessoas assintomáticas, elas não são potenciais transmissoras, tá? Isso é um dado recente. Então, essas pessoas que são assintomáticas, elas não transmitem? É isso? Elas não são potenciais transmissoras. Potenciais. Porque elas tendem a não desenvolver a doença. Qual é a forma de transmissão da doença? Através da tosse. Estou entendendo. Ok? É isso. Por que você usa uma máscara? Porque a tendência é você proteger o outro. Quando você está respirando, quando você está falando, você está eliminando gotículas de suspensão. Se você desligar a luz da sua casa e colocar uma lanterna, você vai perceber que tem milhares de partículas de suspensão no ar. Foi feito um estudo no Japão que mostrou exatamente isso, a área que o vírus consegue ficar. Num ambiente, por exemplo, como esse de uma UTI, por exemplo, você pode ter, por exemplo, até uma distância de até 6 metros, né, do local onde está o paciente internado em ventilação mecânica presente no ambiente. Tá? Ou seja, existe uma relação dos elos epidemiológicos, da imunidade específica desse indivíduo que contribui para que ele não desenvolva a doença. E, como eu falei, eles não desenvolvem a doença porque eles tendem a debelar a infecção no imediato. Ok? Quem é que tem uma relação direta? Aqueles que têm sintomas. Eles tendem a liberar o vírus no ambiente, correto? Sim. Agora, doutor, a melhor forma, podemos dizer assim, de prevenir o vírus é a higiene, né? Lavando as mãos, pelo menos é o que as notícias que nós estamos tendo. Então, se a maior forma de prevenir é a higiene, eu queria que o senhor me informasse, será que vamos dizer assim, fundamental esse isolamento, principalmente o isolamento mais rígido? O senhor vê isso como fundamental ou o senhor veria que seria mais, vamos dizer assim, eficaz investir forte na questão de informar da higiene, de trabalho de higienização, não somente das ruas, mas das pessoas que vão estar ali passando, transitando nas ruas? O mais importante sempre é lembrar que as medidas que foram adotadas, em especial, ponto 1, de isolamento para aqueles casos confirmados,
Ponto 2, para aqueles que estão em quarentena porque tomaram contato com alguém positivo. E ponto 3, aqueles que não tomaram contato com nenhum caso positivo ou que alguém que tomou contato com positivo, mas que vai manter o que a gente chama de distanciamento social. Tá? Esse distanciamento social teve uma finalidade, que foi tentar preparar o sistema de saúde pública. Exemplo, o Amapá é um dos estados que tem menor número de leitos de UTI, proporcionalmente falando em relação à população. E aí a ideia é exatamente que garantisse a possibilidade de preparação desse sistema, correto? Visto uma doença que era desconhecida. Então, assim, a gente percebeu que, infelizmente, dentro da capital, a gente não teve essa característica porque a população ela não cumpriu com as medidas sanitárias que foram determinadas pelo poder público. Tradução, ela acabou se expondo. E o que a gente observa hoje é que essa infecção, que ela era comunitária, ou seja, em ambientes mais abertos, ela se tornou agora intrafamiliar. E o que é o pior. Por quê? Porque você fica num ambiente fechado, onde existe uma maior concentração desses vírus e a maior probabilidade de transmissão dentro desse ambiente. Muitas pessoas que eu atendi, por exemplo, referiram para a gente que elas adquiriram vírus, por exemplo, em ambientes como, por exemplo, supermercados, não tendo aquele cuidado básico, se lembra? De fazer uso de luva, de usar máscara adequadamente, de não manusear frutas, verduras e legumes ao chegar em casa, de tirar o sapato, tirar a sandália, tirar a roupa separada e colocar já para lavar, ok? Colocar em solução lá, clorada, para poder lavar. Esses cuidados básicos fazem toda a diferença. E às vezes você se contamina nem que você não queira. Você vai tomar banho, o vírus ficou, por exemplo, no seu cabelo. E aí você vai lavar o rosto, resultado, a água escorre no seu rosto, na sua boca, você acaba sendo contaminado. Sim, entendi. Tá? E assim, o que eu acharia mais importante é destacar o seguinte, que para se evitar, uma vez, é difícil você conseguir evitar, mas as práticas de higiene, de etiqueta de higiene, elas vão ajudar em muito, e principalmente a lavagem das mãos. Ela é fundamental, porque a maioria das vezes a gente acaba tomando contato com nariz e boca, né, mucosas em geral, e que são portas de entrada para o vírus, tá? Então, a higiene hoje é a prevenção fundamental, né? A higiene, porque o vírus ele é bem, vamos dizer assim, sensível ao cuidado, né? Então, agora, uma outra pergunta. Na verdade, a lavagem das mãos, querido, ela vai fazer com que ocorra uma quebra daquela camada lipídica do vírus. Tradução, você acaba inativando o vírus, porque tem uma estrutura fosfolipídica, né? Estou entendendo. Entendi perfeitamente. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual o tratamento para o vírus, né, contra o vírus, vamos dizer assim? Qual o tratamento contra o vírus? Em que momento deve-se começar esse tratamento? Como a pessoa ela deve agir? E uma pergunta, né, que todos no final querem saber. A cloroquina e a hidroxicloroquina se enquadram no tratamento? Funcionam? São eficazes? Vamos lá. Primeiro que assim, a gente tem um protocolo que foi construído desde o mês de março. Existia um comitê, né, médico aqui dentro do estado, já instituído pelo governo do estado, no Amapá em especial. E a gente já tinha um trabalho nosso prospectivo em sílica, né, em linguagem computacional com inteligência artificial, de avaliação de possíveis drogas que já eram comuns que a gente chama de uso rotineiro, que a gente conhece como off-label. Essas medicações são aquelas medicações que já são utilizadas, amplamente utilizadas da rede de assistência básica em saúde, e que a gente percebeu, através desses estudos em sílica, que elas tinham capacidade de se acoplar ao vírus e causar uma inativação desse vírus. Entre elas, a nitazoxanida, que é a famosa droga, né? Tem o nome da cantora, né? Anitta, né? Que tem uma função basicamente de inibir a entrada do vírus na célula, porque ela vai evitar que esse vírus, que tem uma espícula, se lembra? Se acople na célula e automaticamente entre no meio intracelular, injetando o seu material. Outra coisa importante, ele vai também estimular a formação que a gente chama de interferon 1, que estimula a nossa imunidade natural, aquela imunidade inata, aquela que a gente nasce com ela, tá? Segundo, a ivermectina, que é aquele famoso remédio para ectoparasitas, ou o famoso remédio para piolho, né? Agora a gente não pode usar essa palavra, remédio para ectoparasitas com ação antiviral, porque ela vai ter ação sobre o núcleo celular, evitando que o RNA do vírus seja replicado no núcleo da célula, do hospedeiro. Geralmente o vírus toma para si o núcleo. E o terceiro é geralmente um antibiótico, que deve ser um macrolídeo. Em especial, a gente destaca a azitromicina, mas a gente tem aí a claritromicina, que vão atuar aonde? Inibindo a formação da proteína do vírus, que vai compor a cápsula proteica dele. Tá? E aí, Patrício, a doença ela tem uma característica. Geralmente ela começa como?
ela começa com um quadro, primeiro na fase aguda, que a gente chama de fase pré-patogênica, tá? Nessa fase pré-patogênica começa aqueles sinais e sintomas bem suaves, você lembra? A febrícula de 37,4 graus Celsius até 38, aquela irritação na garganta, aquela dor abdominal, ok? Aquela coriza, a conjuntivite, dor nos ouvidos, aquela urticária que está aparecendo agora, a diarreia. Então, nessa fase inicial, eu tenho um tempo bem curto, que é de até 5 dias. Então, o ideal para você iniciar o tratamento, a nossa proposta, inclusive vai de encontro à situação do Ministério, o Ministério recomenda, fique em casa, espere vir a ter sinais e sintomas de agravamento e procure um hospital que tenha, por exemplo, a possibilidade de uma assistência em ventilação mecânica, né? Resultado, é uma lógica que você tem mais casos de doentes do que aparato para poder responder. Então, a gente vê em sentido oposto. Tivemos que procurar uma associação de medicamentos que já eram comuns a serem utilizados na atenção básica, um que é usado para remédio para endoparasita, remédio para verme, vocês bem conhecem, né? Eu falei agora há pouco, a nitazoxanida. O outro que é um remédio que é utilizado para ectoparasita. E o terceiro com antibiótico que tem comum na rede assistencial. Patrícia, onde entra a hidroxicloroquina e a cloroquina? A cloroquina e a hidroxicloroquina são drogas que são utilizadas, por exemplo, para tratamento de pacientes com várias doenças. Doenças autoimunes, por exemplo, como o lúpus eritematoso, tá? Ela já é utilizada, tá? Esses pacientes já fazem rotineiramente isso e não tiveram qualquer tipo de sinais e sintomas em sentido oposto, tá? A cloroquina é usada para tratamento da malária, tá? Eu já trabalhei com vários pacientes, em especial de garimpo, que não tiveram nenhum tipo de prejuízo em especial quando o tratamento em relação à questão do uso da cloroquina, tá? Mas eu lembro que agora, principalmente devido ao desabastecimento que aconteceu em nível nacional, a gente tem dificuldade até de ter a cloroquina e a hidroxicloroquina. Dentro da proposta do protocolo, nós apresentamos a proposta de ivermectina a cargo disso, que a gente tem uma capacidade melhor de ter disponível na rede. Hoje, por exemplo, a gente conseguiu reduzir muito a taxa de letalidade de morte no nosso estado, utilizando dessa associação de medicamentos, tá? Em especial a ivermectina e a azitromicina. Ok? Estou entendendo. Então, eu estava conversando um pouco antes da gravação com você, doutor, e você estava falando que o índice de mortalidade, né, pessoas que vão vir a óbito nesse caso, são mínimos. A gente pode observar isso, né, pelo nível de contágio que a gente tem aqui no estado e o nível de pessoas que infelizmente vieram a óbito. Agora, claro, o sistema de saúde aqui no estado, ele hoje é um sistema de saúde precário. Isso a gente sabe, a gente tem visto isso. Agora, o que o senhor denomina o fato de conseguir esse controle hoje aqui no estado? Porque se a gente for ver, como o senhor mesmo estava falando, é menos de 3% das pessoas que foram contaminadas que chegaram a vir a óbito. Claro, ninguém fica feliz com isso, como nós estávamos falando. Mas tem sido, podemos ver assim, um resultado que, graças a Deus, poderia ter sido mais e não tem sido. Então, o que o senhor denomina isso daí, né, essa taxa de óbito tão baixa? Vamos lá. O Amapá, hoje, ele é o primeiro em incidência de casos, ou seja, casos novos, casos confirmados, a cada 100 mil habitantes. Se a gente fosse fazer uma proporção que a cada 100 mil pessoas a gente teria quantas pessoas doentes, Patrício? 855,7 pessoas. Tradução. Você lembra que eu falei da situação da exposição que aconteceu lá atrás? Que as pessoas não cumpriram as regras, elas se expõem ao vírus, tá? Resultado, nós temos uma incidência hoje, a cada 100 mil habitantes, de 845,7 casos a cada 100 mil. Quantos casos você representa isso, Patrício, hoje? Nós temos hoje no Amapá, em especial, até dia 26 de maio, 6.967 casos confirmados, tá? Lógico que existe uma grande demanda de exames esperando avaliação dentro do LACEN, Laboratório Central do Amapá, e no Instituto Evandro Chagas, o IEC do Pará. Algo um pouco maior do que 8.000 casos ainda a ser avaliados lá, correto? Mas o que é interessante perceber, nós temos desse universo atual dos casos confirmados 173 óbitos. E aí o que você falou agora, Patrício, é algo inesperado, né? Olha só, o estado que mais se aproxima de nós é Manaus. Vocês bem conhecem, né? O estado, perdão, do Amazonas, tá? O mais próximo do nosso, que tem hoje uma taxa de mortalidade de 8,6%.
Tá dando para entender? Tradução. Você tem uma taxa de letalidade muito maior. Quase que, exemplo, hoje o Amazonas fica brigando com o Amapá, quem é o primeiro e quem é o segundo, em taxa de incidência. Exemplo, o Amapá hoje está com 845, o Amazonas está em torno de 801 casos a cada 100 mil habitantes. Está dando para entender? A gente fica brigando com o Amazonas. O perfil mais próximo é o Amazonas, mas quando a gente fala de taxa de letalidade, o Amapá está em 2,5%. Eu acredito que a política de você trabalhar na fase primária, no início sinais e sintomas, onde você tem uma menor carga viral, tem uma probabilidade maior de tratamento, evitando o quadro de agravamento da doença. Tá? Então, tradução. Não adianta a gente ficar em casa, paciente agravando hipertensão, agravando diabetes, mas principalmente garantir uma avaliação primária, aquela avaliação clínica, entendeu? Que deve ser feita do paciente precocemente. Porque a gente sabe que o açúcar em excesso favorece, por exemplo, a multiplicação do vírus. Tá dando para entender? E um paciente diabético, isso tende a ser um fator agravante, tá? Se torna de risco. Importante, então, corrigir a pressão arterial, corrigir a glicemia e iniciar o tratamento com essas drogas que são de baixa toxicidade. Elas não interagem entre si, têm boa eficiência, boa eficácia. Eu vou dizer assim, que eu nunca vi uma criança ter quadro de intoxicação por causa de uso de anitazoxanida. Ou, no caso, a Anitta, né? E outra, eu nunca vi nenhuma criança, né, ter problemas em relação ao uso, por exemplo, de remédio para ectoparasita, né? Remédio para piolho. Tá? Então, assim, é um esquema de associação que é de boa eficiência, boa eficácia, boa tolerância e não tem interação medicamentosa. E outra, de baixo custo, porque são medicamentos que você já encontra na rede básica assistencial. Ok? E se você fizer uma compra em grande volume, essa compra pode ser diluída ao longo do ano, porque são medicações que você já precisa dela rotineiramente na atenção básica. Tradução, a gente reduziu o custo também operacional e é interessante, a gente conseguiu quebrar a cadeia epidemiológica. O que é isso? Não existe hospedeiro, não existe o agente etiológico, que é o vírus, existe intermediário, que são aquelas pessoas que são vulneráveis. Se a gente pegou uma pessoa hoje que está dando confirmado, a gente trata a pessoa e está tratando, inclusive, esses casos possíveis contatos familiares também. Está dando para entender? Quebrando a possibilidade de transmissão. Tá? Estou entendendo. Então, nós vamos finalizar aqui agora a nossa entrevista, doutor. Agora, mediante aos estudos que o senhor tem feito, mediante ao conhecimento que o senhor tem, eu queria que o senhor finalizasse agora essa entrevista com algo que o senhor vê que é importante o telespectador, essa pessoa que está nos assistindo, ela ter ciência, né, em relação ao vírus, em relação à prevenção, em relação ao conhecimento que o senhor tem, que essa pessoa que nos assiste agora deve ter também. Então, o senhor fica à vontade para falar. Vamos lá. Primeiramente, lembrar que, apesar de nós termos uma baixa taxa de letalidade e a gente perceber hoje, por exemplo, uma redução de incremento de casos que é visível na rede assistencial, tanto hospitais privados quanto hospitais públicos, a gente tem percebido uma diminuição de volume de procura de atendimento. Tá? Por quê? Porque a gente acabou causando, né, com essa situação do tratamento precoce, uma quebra de transmissão. A tendência natural, então, é que a gente estimule vocês ao seguinte: primeiro, sinais e sintomas de coriza, mal-estar geral, febre baixa, que pode ser, por exemplo, um quadro de influenza. E aí, Patrício, vai fazer tratamento? Faz esse tratamento. Por quê? Esse esquema terapêutico, ele tem ação sobre a influenza, tem ação sobre o rinovírus, ok? São os vírus mais comuns que circulam nesse ambiente agora, inclusive sobre o rotavírus, tá? Patrício, pode ter mais de um vírus ao mesmo tempo? Sim. Então, eu posso ter o tratamento adequado para essa co-infecção, essa infecção conjunta, tá? Patrício, para ter cuidado, então, quando eu vou para a unidade de saúde, usar máscara, manter o distanciamento social, aquela distância mínima de 1,5 metros a 2 metros, tá? Deve ser mantido de um indivíduo a outro. Vai ao supermercado, usa luva, usa máscara, mantém-se as políticas. Não é porque a gente tem um esquema terapêutico que possibilita um tratamento na fase inicial, mas não é cura. Quem promove a cura é o teu próprio organismo. E a gente dá um espaço de tempo para ele poder responder de uma forma eficiente. Então, as práticas, sim, que são determinadas pelas autoridades, elas são fundamentais a serem cumpridas. Exemplo, nós aqui no Amapá estamos em lockdown. Cumpram com as recomendações dadas pelo poder público. Não saiam de casa aqueles que com carro, aqueles que têm, porventura, uma placa, né, em dias diferentes, né, se é par ou ímpar, cumpra o que está sendo determinado. Evite se expor. Evite, por exemplo, levar crianças no supermercado.
levar idosos para o supermercado, levar populações que são mais vulneráveis, hipertensos, diabéticos, correto? Pacientes imunossuprimidos, pacientes imunodeprimidos, pacientes com câncer, por exemplo. Evitem transitar nesses ambientes que têm maior risco de transmissibilidade. O mais importante de tudo, se começar a sinais e sintomas, procure uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa antes de completar o quinto dia de sinais e sintomas. Porque a probabilidade de você conseguir debelar essa infecção na fase inicial é muito maior do que você entrar na fase moderada e grave da doença. E seria aí, maior sim, em quantos por cento? Os problemas são mais graves. Seria maior em quantos 5%. por cento? 5%? 5%, na verdade, tende a evoluir para a fase grave da doença, que é aquela fase onde você vai ter aquele comprometimento pulmonar associado principalmente ao rompimento de hemácias que liberam ferro no ambiente. Causa vasculite, causam aquela urticária que você vê na pele, causam essa dificuldade respiratória, porque as hemácias têm a função de fazer essas trocas gasosas, de entrar oxigênio e sair gás carbônico, a hematose que acontece nos pulmões, causando também ali naquele interior do alvéolo, onde é feita essa troca gasosa, que a gente chama de coagulação, microcoagulação, que dificulta essa microcirculação que a gente tem nos nossos tecidos. Tradução, para a gente não chegar nessa fase complicada, é interessante fazer o uso precoce, inclusive a doutora Marina, que é uma doutora da Espanha, que teve um resultado muito bom para o paciente na Espanha, né? Dona Marina Pucar, né? Ela teve um importante trabalho, que ela nos trabalhou junto com o comitê médico local aqui, trabalhando em que sentido? De trabalhar com a ótica do uso de corticoides na fase primária. Corticoides ainda nessa fase pró-inflamatória, na fase moderada. Exatamente para evitar esses quadros de agravamento, associando, por exemplo, ao uso da própria hidroxicloroquina, que tem um efeito anti-inflamatório potente, tá? Sim. Doutor, para finalizar agora, o senhor enviou para a gente uns gráficos, né? A gente estava dando uma olhada naqueles gráficos e nós tivemos hoje uma reunião com o governador. Dentro daqueles gráficos ali, o senhor pode dizer para a gente, o senhor pode dizer para a população que essa curva ela já começou a achatar aqui no Amapá? Vamos lá. Na verdade, qualquer doença que tem um ciclo viral, ela vai ter um comportamento de um crescimento exponencial. Ela cresce, seguindo no caso do Amapá em especial, essa duplicação tem acontecido a cada 13 dias, tá? Duplicação de casos a cada 13 dias. Já esteve em alguns períodos até em 5 dias. Hoje ela está em 13. E existe uma coisa que a gente avalia em epidemiologia chamada de fator de reprodução, ou seja, a capacidade que esse vírus vai ter de se reproduzir na população em geral, tá? Que ele já, qualquer valor acima de 1, para a gente significa que a infecção está em expansão. Hoje, em especial, nesse momento, nosso fator de reprodução está em 0,8. Tradução, estamos abaixo de 1. Ou seja, isso mostra que não existe um crescimento exponencial. Só que eu lembro, nós temos 8.000 e poucos exames ainda em avaliação, tá? Mas, Patrício, esses casos são de agora, são casos anteriores, tá? De semanas anteriores, semanas epidemiológicas anteriores. O que a gente sabe é que depois que a gente teve os primeiros 100 casos confirmados, a gente confere 6 semanas para frente, que é a tendência natural de acontecer o pico. Só que lembramos que nós estamos em uma situação de contenção social. Então, naturalmente, a data que teria aí seria, em especial no município, foi dia 15 de maio. E na capital, né, no caso, o estado do Amapá, que é influenciado pela relação com a capital, é estimado para o dia 22. Que, inclusive, a gente percebeu isso no gráfico. Você pode perceber lá que tem uma ascendência, né, um número de incremento de casos muito maior naquele dia em questão. E, paulatinamente, a gente tem percebido uma redução, mas que a gente lembra, não é motivo para a gente baixar a guarda, tá? Tem que ficar em casa, tem que respeitar as medidas sanitárias, tem que ter o cuidado dos básicos de higiene, se lembra que a gente destacou agora há pouco. Tem que ajudar o poder público a achatar ainda mais essa curva, tá? O que significa isso? Para a gente evitar a longo prazo ter uma nova curva. Se acontecer uma nova curva epidêmica, a gente não sabe o comportamento dela. Tá? Pode ser que ela tenha um comportamento que chega a metade do número de casos anterior, ou ela possa vir a se nivelar ao longo do tempo e ser diluída ao longo do tempo, que é essa a nossa meta. Sim, e há o perigo até de que não aconteça, mas de uma nova curva ter uma mutação no vírus e se tornar mais grave. O senhor concorda com isso, não? Sim, sim. Na verdade, quando a gente fala de epidemiologista, como epidemiologista, a gente fala de um momento. Aquele momento nos mostra isso. A tendência que a gente está observando agora é essa política de redução, que provavelmente tem a ver com a nossa pirâmide etária, que a gente tem uma base, né, bem grande, principalmente de crianças e jovens ainda, tá? Que é um fator interessante, mas a gente tem um número menor de adultos jovens e um número menor ainda de idosos. Isso é um fator que pode vir a contribuir. Mas a gente tem essa situação de intervenção precoce. Ao nosso ver,
O que a gente tem diferente dos outros estados que têm comportamentos iguais ao nosso é a intervenção precoce. Essa intervenção inicial ainda na fase aguda. Que a gente precisa evitar se expor. Mas caso se exponha, tratar imediatamente. Não adianta ficar esperando em casa. A gente tem que tratar de uma forma imediata, principalmente a avaliação clínica primária. Não adianta ficar em casa. Aumentou, por exemplo, casos de violência, né? A gente tem relatado aumento de casos de violência intrafamiliar, tá? Obesidade, porque as pessoas não estão praticando atividade física, ficando dentro do ambiente domiciliar. O consumo de bebida alcoólica aumentou também, que a gente tem relatos de pessoas que estão fazendo festas, né? Inclusive em condomínios, tá? Aumentando o consumo de bebida alcoólica. Então, assim, são esses fatores preponderantes que levam ao aumento da dispersão da doença também. Que a gente precisa entender que a tendência é essa de formação de um pico, que a gente observou, e um tempo que a gente chama de manutenção de casos, que é platô, que é ele permanece no índice mais alto, e depois a gente vai ter um decaimento natural na doença, que é esperado em relação à fase exponencial de descida também. Como a gente vai descer, faz toda a diferença. Se a gente descer de uma forma rápida, correto? Sem esse comprimento de decaimento de caso, a gente pode ter um risco lá na frente de ter uma nova onda. Tá dando para entender? E isso pode ser um sério prejuízo para nós, para nossa economia, para todos nós. Porque aí começa tudo de novo, ou seja, é como se tivesse jogado todo o trabalho feito no lixo, né? Então, exato. Então, olha, o que eu falei, iniciou sinais e sintomas, tratar. Se tiver na casa alguém que teve um caso confirmado, o importante é, hoje a gente está trabalhando a ótica de fazer o tratamento precoce dessas pessoas também. Tradução, são medicamentos que têm baixa toxicidade. Vou dizer assim, que se você tomar 5 dias de aspirina, não equivale a 30 dias da ivermectina que você está consumindo. Tá dando para entender? Estou entendendo. A dose tóxica da ivermectina é de 285 miligramas. Você sabe qual é a dose que a gente está usando com o paciente? A gente está usando 12 miligramas. 12. A dose máxima é 285. Eliminada em menos de em torno de 18 horas no organismo. Tá dando para entender? Ela cumpre o efeito dela, destrói lá a possibilidade de replicação do vírus e a gente conclui essa possibilidade de transmissão também. Doutor, eu quero agradecer ao senhor desde já pela participação. O RN Amapá está de portas abertas aqui para o senhor. O senhor pode estar aí contando, se precisar, já tem o nosso contato, o contato da nossa produção, para poder estar informando, porque é muito bom, né, a gente ter aí esse espaço, né, para poder estar informando a população, informando as pessoas, trazendo esse conhecimento. Porque a falta de conhecimento gera medo, gera pânico, a falta de conhecimento faz com que a pessoa ela venha começar a procurar informações em tudo quanto é lugar e aí acaba trazendo as informações erradas. Então, o espaço do RN Amapá está aberto para, sempre que o senhor precisar, estar aqui trazendo novas notícias, novas informações para a nossa população amapaense, tá certo? Muito obrigado pela participação e foi um prazer ter o senhor aqui. Eu agradeço pela oportunidade e Deus abençoe a todos.